Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Hoje um vídeo muito importante, né, onde eu vou falar para vocês sobre essa questão do final do inverno, desse início de primavera, né, que já está aí nesta reta. Estamos no finalzinho de agosto, né? Dentro da arte do bonsai sempre tem essas questões, né? Fazer intervenções final de agosto, início de setembro. E eu estou com algumas plantas aqui e vou dar vários exemplos para vocês de intervenções que são necessárias, que precisam, né, ser feitas nessa época, e quando também não fazer as intervenções nessa época, principalmente para os iniciantes. Os iniciantes precisam muito se situar na questão de intervenção, porque as intervenções, pessoal, são várias dentro da arte do bonsai, dependendo daquilo que você quer alcançar com a sua planta, né? As intervenções são as mais variadas possíveis, desde podas drásticas, transplantes, poda de ramificação, aramagem, tudo isso está dentro da arte do bonsai. E é preciso se situar dentro do ciclo, né, do ciclo de crescimento da planta, para que as nossas intervenções possam ser feitas para que haja ganhos. Presta muita atenção nisso, coloca no caderninho de anotação. Toda intervenção que fazemos em uma planta é para ser gerados ganhos. Porque se eu faço uma intervenção na planta e existe perda, algo de errado, algo de errado não está certo, né? E vamos entender um pouco, né, essa questão de intervenções nas plantas. Se eu quero fazer um bonsai, né, se eu tô com uma muda pequena, tô lá com a minha mudinha, pura e simples, quero fazer um bonsai com essa muda, a minha planta está estabelecida no meu vasinho, ó, tô segurando a planta aqui, ó, pela planta, ó, tá totalmente estabelecida essa planta, enraizada dentro desse vaso. Qual que é a intervenção que eu vou fazer nessa planta? Passar para um vaso de evolução, um vaso um pouco maior, com um bom substrato para que ela possa crescer. Dentro desse procedimento, se eu quero uma planta com movimento, eu posso também fazer nessa planta um movimento. É permitido, né, dentro deste aspecto, com todo cuidado, né, para a gente poder gerar esse ganho. Qual que é o ganho que eu tive fazendo essa intervenção nessa simples muda? Eu tive o ganho de estar dando um substrato melhor, um vaso maior para a minha planta crescer. Em contrapartida, eu já matei aqui 2 coelhos com uma cajadada. Por quê? Eu já dei um movimento na minha planta, se é algo que eu desejo, né? Através de uma aramagem. E a minha planta vai ali crescer, se estabelecer até eu tirar o arame dessa planta. Depois entra outras questões, né? É uma intervenção que pode ser feita sem problema algum, desde que a planta esteja estabelecida. Se a minha planta não está estabelecida, eu não vou precisar fazer isso, né? Eu vou precisar que a minha planta se estabeleça, se fortifique dentro do vaso que ela está, para que eu possa passá-la para um vaso de evolução. Não é porque chegou na época de fazer uma intervenção que você vai fazer essa intervenção se a sua planta não está pronta para isso, se a sua planta não está apta para isso, ok? Outra intervenção interessante que nós estamos em uma época boa para fazer são iamadori, né? Coleta de plantas já grossas, adultas, né? Retiradas. Nós podemos fazer retiradas de planta em jardins, no pasto, né? Não vai sair arrancando qualquer árvore do mato não, hein, galera? Cuidado com isso. Mas enfim, estamos em uma época boa para poder fazer iamadori também. As plantas estão começando a acordar agora, neste momento. É uma boa época para isso, fazer coletas. Transplantes é uma ótima época também para fazermos transplantes, sobretudo nas nossas plantas já em vaso. Aqui nós vamos falar de uma planta em vaso, né, um bonsai já pronto. Esse humus, por exemplo, aqui, ó, é uma planta que está necessitando de um transplante, ok? Ela está em um vaso pequeno, eu até vou estar fazendo uma gravação, né, do transplante dessa planta aqui para a escola de bonsai. Na escola de bonsai nós temos lá agora, tá cheio de módulos na escola, galera, tá muito legal, venha participar da escola. Tem um módulo lá agora que se chama Hitei Mitsurugi, as técnicas secretas do Bonsai Sul de Minas, né? Que é um módulo que eu criei onde eu vou estar colocando vídeos, né, de algumas intervenções bem detalhadas de algumas plantas minhas, né? Algumas coisas assim
que eu acho relevante dentro do contexto do aprendizado de todos os alunos, né? Graças a Deus temos vários alunos na escola, o feedback de todos os alunos, pessoal, tão excelente, todo mundo que está dentro da escola está satisfeito, pelo menos até agora ninguém aí me deu nenhum feedback negativo, graças a Deus, só tenho recebido agradecimentos. Venha fazer parte da Escola de Bonsai, valor acessível, pagamento único, você assiste quantas vezes quiser e onde quiser. Ok? Na descrição do vídeo está o meu contato aí, se você quiser saber mais sobre a Escola de Bonsai. Enfim, essa é uma planta que vai receber um transplante. Esse transplante, ela vai receber porque ela está apta para isso. Eu havia feito uma poda e uma desfolha nessa planta aqui, que essa planta brotou, né, e agora está vigorosa de novo, novamente, e ela amadureceu esses ramos, que vai ser um caso diferente que eu vou estar falando com este cambuí aqui. Ó. Então ela cresceu, se estabeleceu com sua brotação e agora está apta a receber um transplante, com poda de raízes para poder voltar novamente para esse vaso aqui. A época está excelente para fazermos transplantes nas nossas plantas que estão envasadas, as plantas que precisam de transplante. Agora, se a sua planta no vaso está doente, né, vamos dizer assim que você deixou faltar água na sua planta, né, a rega não foi adequada, aí a adubação não foi adequada, a planta está fraca, né, o humus é uma espécie muito forte, né, mas existem algumas plantas que têm assim características mais sensíveis. Então, se a planta está necessitando se fortalecer para isso, então, primeiramente, eu vou fortalecer minha planta com uma rega adequada, uma adubação, para que ela aguente esse transplante. Mas atenção, talvez a planta também esteja debilitada por falta de transplante. Né? Isso também é uma coisa que pode ser nítida, a planta debilitada por falta de transplante. Então, o transplante se fará necessário. Ó, tá passando um helicóptero. Um transplante se fará necessário para que essa planta se restabeleça. E às vezes pode até ser que ela precise, né, ir para um vaso maior um pouco, isso no caso de plantas debilitadas, para recuperar as suas forças para depois voltar para esse vaso menor. É um fator importante. Uma planta que eu fiz uma intervenção nela, que eu fiz podas, né? Este mês agora, no início desse mês, eu acredito que eu fiz poda neste cambuí aqui, e ele agora que ele está começando a amadurecer essas folhas, essa planta que vai para um vaso, né, de cerâmica, um vaso de bonsai. Nós estamos na época correta para levar essa planta para um vaso de bonsai, mas a planta não está pronta. Veja bem que cambuí bonito, né? Tá bonitinho, um nebário bacana, olha para vocês verem, ó, vai para um vaso de bonsai, vai receber várias limpezas nas raízes, podas de raízes, mas devido à poda que eu havia feito nessa planta aqui anteriormente, nesta poda houve a resposta da brotação dessa planta aqui, mas veja bem, a brotação dela ainda não está madura, a brotação dela ainda não terminou o seu ciclo, ok? Então, eu fazer poda de raízes nessa planta, estressar essa planta neste momento, provavelmente eu vou perder tudo isso aqui, ó, toda essa beleza da sua planta. Então esses galhos eles precisam estar fortificados para que eu passe essa planta aqui para um vaso de bonsai. Quando a gente é iniciante, a gente é muito afoito, né? De repente, se eu tivesse aí no bonsai há 10 anos atrás, digamos assim, né? Há uns 15 anos atrás, sei lá, eu olhava para essa planta aqui e falava, nossa, a minha planta já pode ir para um vaso de bonsai, já vou colocar num vaso de treinamento, tá linda, né? E às vezes a gente faz isso, coloca a planta lá e consegue tirar só a primeira foto, porque depois de 2 dias tá tudo murcho e feio. Essa não é a intenção do bonsai, né? Então, a época está correta para eu levar essa planta para o vaso de bonsai. Mas a minha planta não está pronta, ela vai precisar lignificar, ela vai precisar fortalecer e amadurecer todos esses galhinhos aqui que nós estamos vendo. Acontecido isso,
eu vou estar fazendo uma poda nos galhos maduros e fazendo o transplante da minha planta, equilibrando a questão também de galhos e raízes, ok? É muito importante nós termos noção disso, né? Noção de como está a nossa planta para realizar intervenções. Por exemplo, podas drásticas nesta época do ano. Digamos que eu tenho uma planta e vou fazer nela uma poda drástica. Essa planta está saudável, ela está boa de raízes para receber essa poda drástica, porque a época é excelente para uma poda drástica. Mas a sua planta está enraizada? Às vezes você fez a coleta nela e ela começou a brotar agora, você já quer ir lá e tá. Não, vamos por partes. Espere a sua planta enraizar, se ela estiver forte, estiver saudável, você pode estar fazendo na sua planta, se necessário, uma poda drástica, e ela vai responder super bem se ela estiver saudável, porque a época é boa para isso. Intervenções fazemos para gerar ganhos. Se nós fazemos intervenções e recebemos percas, nós estamos fazendo algo de errado nas plantas. Vou estar dando outro exemplo para vocês de um resedá. Eu tô aqui com um resedal que tá bem feioso, né? Feioso do inverno. Essa planta aqui eu preciso fazer aqui um trabalho nessa madeira dela. Eu vou dar uma retificada nessa madeira, tá? Para que esses galhos fiquem bem mais proporcionais. É um toquinho bem bonito, tem um nebarinho legal. Essa planta vocês ainda vão ver ela bem especial aqui no canal. Agora que ele está começando a acordar, ó, vendo aqui algumas brotações, essas brotações que estão vindo estão até feinhas, né? Devido à falta de adubação e devido à falta de transplante também. Porque veja como que a minha planta está tomada de raízes nesse substrato. Essa planta, eu vou estar fazendo nela um trabalho na madeira, né? Aproveitar que ela está com poucas folhas, fazer aqui algumas podas de ramificação e fazer uma boa adubação nessa planta. Depois que ela responder com essa adubação, responder dessa poda que eu fizer nela e os brotos de resposta estiverem maduros, aí eu vou estar fazendo aqui uma escarificação nessas raízes, fazendo poda de raízes e colocando ela em um vaso um pouco menor. Ok? Agora, aquela planta ali, por exemplo, digamos que eu dê prioridade para não trabalhar as raízes, que eu dê prioridade para não fazer a poda de ramificação, mas simplesmente podar as raízes e pôr em um vaso menor. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Mas dentro disso vai estar havendo uma troca, tá? Deixa eu colocar ela aqui para ficar mais fácil para explicar. Se eu fizer isso, vai estar tendo uma troca. Porque se eu faço o transplante primeiro e deixo de trabalhar a madeira da minha planta vai se enfraquecer com esse transplante, vai precisar se recuperar também, e vai ficar até mais difícil para eu poder trabalhar a madeira da minha planta depois em um vaso menor. Então nós precisamos também entender esses degraus de trabalho no bonsai. Vou trabalhar a madeira da minha planta primeiro, fazer uma poda de ramificação, em breve ela vai estar acordando para a primavera, vários brotos vão sair, vão se madurar, e ela já vai estar com a madeira trabalhada, com a resposta madura também da poda de ramificação que eu fiz, então a minha planta poderá receber ali uma poda de raízes e ir para um vaso menor, e eu começar a trabalhar aqui a estrutura dela de uma forma mais interessante, harmonizando, né, esse pequeno toquinho aqui, onde eu vou gerar proporção dentro dele. A época é adequada para a maioria das intervenções, mas volto a dizer que a minha planta precisa estar preparada para isso. Agora, plantas que estão em seus vasos, né, plantas prontas, que não vai receber transplantes, que é o caso dessa jabuticabeira aqui. Já até recebeu uma poda, né? Vocês verem aqui que ela está redondinha, recebeu uma poda esses dias mesmo. São plantas que nós podemos fazer intervenções normalmente. Volto a falar porque isso é importante e se é algo que você vai aprender também a tirar de letra na escola de bonsai. Manter as suas plantas saudáveis. Se a sua planta está saudável, poda de manutenção, você pode fazer durante o ano inteiro, né? Só que nessa chegada de final de inverno, tem algumas questões, né? Nós podemos fazer desfolha nas nossas plantas se elas estiverem com as folhas feias do inverno.
é uma possibilidade de feitura também, né? Para que possa virar as folhas novas na primavera, tudo isso existe, igual aquele resedar que nós acabamos de ver, né? Se ele fosse um bonsai pronto, bem estruturado, ele estaria recebendo agora ali uma desfolha, tirando todas aquelas folhas feias, para que possa vir tudo novinho aí na primavera. Poda de manutenção pode e deve ser feito. Mas para as folhosas, tá? Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Para as plantas de folhas, esta é a época das intervenções mais drásticas. Transplante com poda de raízes, iamadure, podas drásticas, estaquias, semeaduras. É uma época boa para a gente poder plantar semente, porque a muda que eu vou gerar agora, que eu vou começar a gerar agora nesse momento, ela vai pegar todos os ciclos desde o começo, né? E isso é bom, que ela vai pegar a primavera, vai pegar o verão, vai pegar o outono e vai chegar no inverno lá já forte, né? E fortificada com um bom cultivo feito agora neste início, né? Eu sempre costumo falar que na primavera nós começamos o ano do bonsaísta, né? Onde nós colocamos aí os nossos projetos, né, o início dos nossos projetos, e damos sequência também nos nossos projetos que estavam parados aí durante todo esse tempo. É a época da tesoura, galera, é a época da tesourinha. Mas plantas saudáveis, fazemos intervenções para ter ganhos. Se eu faço uma intervenção e recebo uma perca, algo de errado não está certo. Ok? Juníperos, né? Os juníperos são plantas que não fazemos intervenções drásticas nessa época, né? Esse aqui, por exemplo, participou da do nosso módulo da escola, né? Juníperos da Estaca ao Bonsai, veja bem. Está respondendo aqui muito bem a pinçagem que foi feita nele, os brotinhos todos bonitinhos, e isso é bom. Os juníperos, as intervenções são feitas mais no meio do inverno. Não é uma coisa que entra nesse vídeo aqui, né? Porque nós estamos falando do final de agosto. Se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre o que fazer ou não fazer... Ah, adubação! Diogo, como que eu faço com a adubação? Já posso começar a adubar as minhas plantas? Pode. Você pode começar a adubar as suas plantas. Eu gosto, nesse finalzinho do inverno, quando a planta começa a se despertar aos pouquinhos, eu não costumo entrar com muito adubo, tá? Apesar que temos a diferença, adubação de evolução, a adubação de conservação e a adubação de evolução. Tem também a adubação de correção, mas vamos aqui por partes, né? Eu entro com pouco adubo nessa época. Eu não chego assim adubando de uma vez, principalmente se a planta for um projeto assim para evolução. Porque a planta está acordando devagarzinho, não vai adiantar eu colocar muito adubo. Depois que a primavera entrar de vez, que a primavera chegar falando assim, cheguei, aí eu entro com uma quantidade maior de adubo. As pessoas costumam se enganar muito também, né? Porque às vezes a planta começa a brotar, começa a crescer, fala, opa, a primavera chegou e a planta está respondendo e eu posso fazer tudo que eu quero. Mas não é bem assim, tá? A gente, durante esse período de inverno, a gente acaba esquecendo como que é realmente um crescimento primaveril, como que é realmente um crescimento de uma planta quando ela está em sua época de crescimento. E o inverno faz a gente esquecer disso. Quando entra a primavera mesmo, pessoal, que a temperatura aumenta, né, que as plantas começam a se desenvolver, é só você se recordar mentalmente, né? As plantas brotam mesmo e as plantas crescem e a gente faz uma poda e a planta responde, né? Se tudo estiver certinho com o cultivo, claro, né? Mas é diferente, não é porque a planta começou a dar um brotinho ali que a gente pode pensar, opa, o negócio ali tá fervendo, eu vou carregar adubo que minha planta vai crescer. Tem todas assim umas coisas a serem levadas em consideração. Para esse vídeo eu não ficar falando muito, né, e enchendo linguiça, mas se ficou alguma coisa a desejar, né, se você quer que eu fale algo a respeito, se ficou alguma dúvida sobre as intervenções dessa época, você pode estar perguntando aí nos comentários. Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo também lá nas suas redes sociais, com as pessoas que gostam de bonsai, ok? Ok? Dê essa força pro canal. E venha participar da nossa escola. Vale a pena participar da nossa escola, aproveita que a primavera está chegando e você vai começar o ano bonsaísta aí aprendendo de uma forma bem diferenciada como fazer, como construir e como cuidar
de um bonsai também. Beleza? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.